Então, vamos só dar uma pequena passada aqui na parte de controle de qualidade, que eu não falei muito aquela hora, né? Dá uma pequena repassada aqui só, daí depois a gente entra na parte de whisky, que seria a outra bebida, né? Destilada importante aí. Estão me ouvindo aí, tudo bem? Tudo bem, né? É. Estamos ouvindo sim. Legal. Então aí tá os inúmeros sinônimos, né? Água que passarinho não bebe, mé, engasga gato, Patrícia, né? Teimosa, o que ela tem de sinônimo aí não está escrito, a nossa aguardente ou cachaça. No Brasil, aqui entre nós, é a segunda bebida alcoólica mais consumida. Então, falou bebida alcoólica no Brasil, primeiro a cerveja, segundo, aguardente de cana. Atualmente, vem adquirindo uma perspectiva aí de expansão em outros países, né? Só no estado de Minas Gerais existem mais de 8.000 alambiques, mas o estado de São Paulo ainda é o maior produtor. Aí, entre as bebidas destiladas, se a gente falar só de destilada, tirar as fermentadas, né? Cachaça é 87%, depois conhaque, vodka, rum, uísque, tá? Então, entre as destiladas, ela é a mais consumida. O estado de São Paulo ainda é o maior produtor, com 46, seguido de Pernambuco e Ceará, com 12, e Paraná e Minas Gerais. Apesar de Minas Gerais ter uma grande tradição, né, principalmente a região de Salinas, o norte de Minas Gerais, eles produzem vamos dizer assim, uma cachaça de qualidade, mas não é o maior produtor, tá? O maior produtor ainda somos nós aqui, que a gente tem diversas marcas no estado de São Paulo que produzem quantidade, né? 51, Velho Barreiro, a Pitu. Então, em quantidade é o estado de São Paulo, mas em qualidade vamos dizer que pode ser Minas Gerais, tá? Existem ao todo 40.000 destilarias, 4.000 marcas, gera 400.000 empregos, olha aí, produção anual de 1,5 bilhão de litros, porém menos de 1% dela é importada. Existem programas de apoios locais, né? ANPAC, Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade, e assim vai. Isso aqui é muito importante, ó. Então, a aguardente de cana, né, é para ter entre 38% e 54% de álcool, né, que foi o que a gente viu já no início. O problema são esses outros compostos, tá? Ou seja, é para ter no máximo 150 miligramas por 100 ml de ácidos voláteis. Ésteres, no máximo 200 miligramas por 100 ml de álcool. Acetaldeído, no máximo 30 miligramas. Furfural, no máximo 5 miligramas por 100 ml de álcool. Álcool superiores, no máximo 300 miligramas por 100 ml. Então, o problema está aqui, ó. Às vezes a cachaça tem muito ácido, outra tem muito éster, outra tem aldeído, outra tem excesso de álcool superiores ou furfural. O problema estão aqui, ó, não só no ácido, quanto no acetato de etila, isso aqui é um e acetaldeído são dois componentes responsáveis por dor de cabeça, tá? Às vezes furfural, às vezes cobre em excesso, ou seja, isso depende muito do produtor, tá? E da destilação, tá? Então, assim como a gente tinha no vinho aqueles conservantes que davam dor de cabeça, na cachaça a gente tem ésteres,
tem aldeídos, tem furfural, que são aqueles componentes por dar a ressaca na pessoa. Infelizmente, aí na Exalc aí foi feita uma análise de dezenas e dezenas de cachaças, sabe? E foi difícil encontrar uma que estava 100% dentro desses parâmetros. Então, às vezes, a cachaça está certa em acidez, mas tem excesso de éster. Às vezes, ela está boa de éster, boa em acidez, mas tem excesso de acetaldeído. Às vezes está bom em tudo, mas passa no álcool superior. Então, é difícil uma cachaça que esteja 100% dentro do padrão. Esse é um dos problemas da gente aí tomar, muitas vezes, um drink, aí, uma cachaça, e ter aqueles problemas de ressaca, né? Dor de cabeça, passar mal, etc. e tal. Atualmente ela é exportada para mais de 60 países. Um grande comprador da cachaça nossa é Alemanha, Estados Unidos, em terceiro Portugal, tá? Aí a gente tem os tipos que a gente já tinha visto na outra apresentação, tudo bem? Vou passando reto isso daí, a gente já vimos também. E só para detalhar um pouco mais a produção, né? Então, estima-se que tem se plantado para aguardente aproximadamente 10 milhões de toneladas por ano, ocupando 125 mil hectares. O conteúdo de açúcar, conforme a gente já falou, vai variar de acordo com as condições climáticas e de manejo da cultura. Adubo do solo, combate a pragas, né? Mas pode-se considerar que a época de plantio, maio a junho, a época de colheita, maio a junho, aproximadamente 20 a 30%, junho a setembro, 40 a 60%. A extração do caldo. A extração do caldo numa usina chega a 96%. Mas em pequenas propriedades, uma extração de 75% já é considerada boa. Quanto à recepção, a gente já viu também, entre o corte e a moagem, não deve se passar 24 horas, porque ela começa a estragar, né? O ideal é fazer uma lavagem para reduzir a microbiana natural e eliminar folhas, terras e até pedras que vêm junto. Aí o tipo básico de moenda. Você tem moenda nas grandes indústrias, moendas com até 5 ternos, que é o que está aqui nessa figura. Ó. Então, isso daqui é industrial, né? Cada componente desse aqui é considerado um terno, então o que acontece? Ela passa por aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E ela é embebida com água, ou seja, você tem liberação de água, né? Que auxilia a essa remoção. Então, nesse processo industrial, utilizado em usinas, até 96% do açúcar é extraído. Quando você tem um único terno, como esse daqui, ó, um único terno, uma pequena propriedade, essa extração é melhor, em torno de 60%, tá? Porque você não tem embebição do bagaço, só um terno, tá? Então, se o agricultor aqui conseguir algo maior que isso, 65%, 70%, até 75% já está excelente. Aí a decantação que a gente viu lá, né? Filtração primeiro, passa na peneira, depois decantação, aqui a sujeira sai por baixo, o caldo sai ali por cima. O caldo aí vai ter entre 16 a 22 brix, o do filminho lá estava com 23, e aí dilui isso até 15%.
Aí ele fala um pouco do pH, né? Às vezes, se o pH estiver muito alto, pode-se acrescentar H2SO4 até 10%, para fazer o quê? Para diminuir o número de bactérias que, por acaso, tenham vindo, tá? Então, se você tem um problema de bactéria na sua indústria, no seu sítio, adiciona aí um pouco de ácido sulfúrico no caldo. O caldo vai matar as bactérias, porém a levedura é resistente a esse pH baixo, tudo bem? Na usina também fazem isso, né? Daí tem outros antissépticos, né? Fluoreto de cobre, sulfato de sódio, hexaclorofeno. Mas isso daqui é o quê? É usina e a pequena indústria que está com problema, ou seja, entre uma moagem e outra não fazem a lavagem, né? Tanto das dornas quanto daquelas canaletas lá, daí vai acumulando bactéria, tá? Se, em último caso, tiver uma contaminação alta de bactérias, chega até a cheirar mal ali, tá? Daí tem que usar antibiótico, usar penicilina, cloranfenicol, isso aqui é antibiótico, claro. Mas se a indústria, aí, seja grande ou pequena, trabalhar com bastante asepsia, não chega a ser necessário esse uso de antibióticos. Só um pouquinho de ácido sulfúrico no caldo já serve para diminuir uma pequena contaminação que possa haver. O fermento caipira que ele falou lá, existem diversas receitas, né? Ele falou que trabalhava com milho e caldo de cana, tá? Mas tem algumas receitas aí, por exemplo, coloca-se numa sacola 2 a 3 quilos de farinha de arroz, 2 a 3 quilos de farinha de milho, 1,5 kg de bolacha, caldo de limão ou caldo de laranja, até formar uma pasta, certo? Nesse caso, o caldo de limão já vai diminuir esse pH, ele vai fazer o papel do nosso ácido sulfúrico. Dessa pasta fica em temperatura ambiente até 24 horas, depois adiciona-se o caldo de cana diluído com água, 1 para 1. Daí, a partir daí, as próprias leveduras que estão presentes no caldo já começam a fazer a fermentação. Mas hoje em dia é mais fácil a pessoa comprar, porque ela compra aí 50 gramas de fermento prensado, fermento Fleshman que seja, dilui 50 gramas por litro de mosto e começa a multiplicar a sua própria levedura, tá? Tem também o fermento granulado, que é aquele um que vem de supermercado, né? Que vem no saquinho. Mesma coisa, pega o fermento, começa a multiplicar ele até você obter uma grande quantidade dele e inocular no caldo de cana. A fermentação é a transformação do açúcar em álcool, tá? Então, como aqui é um processo anaeróbico, que não tem oxigênio, o fermento não respira. O que ele faz? Faz a fermentação, que é aqui de baixo. Faz o metabolismo anaeróbico, transforma o açúcar em álcool, CO2, que é o que sai ali, o gás que sai, né? ATP e calor. Se ele tivesse na presença de oxigênio, ou seja, quando você vai fazer a multiplicação da levedura, aí é legal que você aere ele, ou seja, deixa o fermento respirar, porque daí aí você consegue multiplicar bastante ele. E tem que ser um processo aeróbico, né? Aí alguns detalhes da fermentação, vamos passar reto. Aí reutilização de células, né? Aí os processos. Então, no processo Meili-Bonnet, o que ele faz? Ele coloca numa cuba aqui em cima, numa pequena cuba, o ácido sulfúrico, a água que a gente falou e o leite de levedura. Ele coloca isso daqui para fermentar aqui embaixo. Depois, tudo isso
é o vinho, né, que a gente tinha falado, o vinho mais a levedura. Daí ele tem que ter uma centrífuga. Se ele tiver centrífuga, o fermento volta para cá, porque o fermento vai estar vivo. Ele volta e é reutilizado. O fermento sempre volta. É isso que eles fazem na usina. O vinho, que é o que foi fermentado, vai embora para cá. O que acontece aqui? Destilação. Manda para destilação o vinho. E a levedura de volta para o processo. Na decantação, o que acontece? Você coloca aqui o seu mosto, deixa ele fermentar. Só que a hora que a fermentação acaba, você coloca aqui uma torneira, certo? Como o fermento é pesado, ele vai para o fundo, vai junto com o lodo aqui. O fermento vai descer. Se você colocar uma torneira aqui na parte de cima, o que acontece? Você tira o vinho por aqui sem a levedura fica lá embaixo. Você tira o vinho, manda ele para destilação. A hora que atinge esse nível aqui, você faz o quê? Fecha a torneirinha e começa a acrescentar mais mosto. Então, essa é reutilização por decantação. Nesse processo, você não precisa da centrífuga. Nesse processo aqui, você tem que ter uma centrífuga, e a centrífuga é cara, né? Super cara e dá problema e quebra. Então, nesse outro processo aqui, a mesma coisa, né? Ó. Então, a mistura dos dois, ó. Aqui você tem uma torneira, que tá vendo? Ela sai aqui na parte de cima. O lodo, onde vai ter a levedura, vai estar aqui na parte de baixo. Você manda para destilação. Só que daí você faz o quê? Uma outra levedura que você tem, uma outra adorno que você tem a centrífuga, você separa. Ouvindo a levedura, daí você manda a levedura para cá. Então, essa aqui, na verdade, é uma mistura dos dois processos anteriores. Com relação à destilação. O vinho, ou seja, que foi fermentado, vai ter o quê? Um pouco de partículas sólidas, né? Bagacinho, bactérias, leveduras. O gás CO2 que já foi embora, o CO2. E líquido vai ter bastante água, ao redor de 10% de etanol. Por que 5 a 10? Porque metade daquele açúcar vira vinho, a outra metade vira CO2. Então, ali que ele falou que trabalha com 15% de açúcar, provavelmente ele vai ter uns 7% de etanol, tá bom? Se ele trabalhasse com 20% de açúcar, ele ia ter uns 9% de etanol. Porque metade disso aí vira CO2 e vai embora. Além disso, vem aí ácido succínico, glicerol, furfural, álcool amílico, isoamílico, propílico. Esses álcoois aqui são a família de álcoois superiores. Álcools superiores, que já saem durante a primeira etapa da fermentação, da destilação, certo? Com relação à destilação, você pode ter o alambique simples, o alambique de 3 corpos, e a destilação pode ser por colunas. A primeira parte, que é a famosa cabeça, vai ter bastante acetaldeído, metanol e acetato de etila. Dor de cabeça. A segunda parte, rica em etanol, mas tem algumas coisas da cabeça e da cauda. E na cauda vai ter compostos menos voláteis. Também dão aquela dor de cabeça. Aí o que a gente viu aquela hora, né? A primeira parte, a cabeça, contém entre 65% a 70% de álcool, os primeiros 2%. O coração, abaixo disso, ou seja, abaixo de 50% até 40%. E a cauda, menos de 38% de etanol. A bidestilação, você pode, normalmente, faz a primeira destilação e depois ela equivale a 1/3 do volume. Daí você faz o quê? Destilações
suscetivas, pode ser até 3, tá? E você vai ter o quê? Normalmente, 1/3 do volume inicial na forma de destilado. Envelhecimento, tornéis de madeira melhora o aroma e o sabor. Dei ali um pouco o que ele tinha falado, né? Jequitibá e amendoim são madeiras neutras, não alteram a cor. Carvalho, umburana, cedro e bálsamo fornecem coloração amarela. Ocorre extração dos componentes da madeira, intercâmbio com água, etanol e outros ambientes com componentes externos. O ambiente onde está os tonéis deve ser fresco, né? O envelhecimento deve ser lento. Sempre haverá perca de álcool que sai para o meio ambiente, a gente vai ver daqui a pouco isso daí. É interessante fazer o envelhecimento por mescla, né? Depois ele vai fazendo o quê? Vai misturando aguardente comum ou o álcool com o envelhecido. Isso é possível fazer, que a nossa legislação permite, mas para o uísque não pode, não. Consumo diário, São Paulo, aí quem mais consome? São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Ceará também, isso é o consumo, né? Então, aí já finalizando a parte de aguardente. Então, além da aguardente, quais outras bebidas destiladas? O rum, o whisky, o araque. O que é o tal do araque? No araque é colocado extrato de substância vegetal aromática, que a gente vai ver daqui a pouco. As aguardentes de frutas, todas com entre 36 e 54. Aguardente de cereja tem uma denominação de Kirsch, né? Aguardente de ameixa, Mirabela. Aguardente de maçã, Calvados. A professora não falou que era cidra? Não, cidra é o vinho de maçã. O que você destila a cidra, você tem o Calvados, tá? Assim como você tinha o vinho da cereja, que a gente viu semana passada. O que destila tem isso daí. Tequila. Tequila é aguardente doméstico, produzida a partir da agave. Tiquira. Tiquira é nossa. Tiquira é destilado alcoólico da mandioca. Então, você fermenta a mandioca, a hora que destila ela, a famosa tiquira. Sochu, feito com raiz. Pode ser fermento de arroz, né? Adicionado ou não de tubérculo. Então, o sochu seria o equivalente ao quê? Ao... Como que chama a japonesa? Tanto nome. O fermentado de arroz é o... Nossa, deu branco. Fermentado de arroz, alguém lembra o nome?
Saquê. Saquê, não é? Saquê, desculpa, obrigado, valeu, valeu. Então, a hora que você fermenta o saquê, você tem o sochu. Desculpa, fermenta o arroz, tem o saquê. Destilou o saquê, tem o sochu, certo? Então, também a gente vai ver daqui a pouco. A hora que a gente fermenta a uva, tem o vinho. Destilou o vinho, tem a grappa. Grappa na Itália. Em Portugal fala bagaceira, não é isso? Então, são aí as bebidas. Agora eu vou passando aqui rapidinho, tá? Que a gente já viu. Bebida destilada. Cachaça, 38 a 48. Aguardente, 38 a 54. Então, toda cachaça é uma aguardente. Nem toda aguardente é uma cachaça. O rum, envelhecido, né? Outras legislações, por exemplo, legislação inglesa. Inglesa, para os ingleses, o rum é também um fermentado de cana. Então, a nossa cachaça pode ser chamada de rum. Mas aqui para nós também, né? A Araque, produzida com suco de palma e extrato de anis. Conhaque também é um destilado do vinho, entendeu? Então, destilado de vinho, você tem conhaque, que normalmente é o destilado da região francesa, né? Os franceses são cheios disso, né? Já tinham lá o tal do champanhe, agora tem o conhaque. Mas na Itália, destilado de vinho é graspa. Em Portugal, destilado de vinho é bagaceira. Por quê? Porque normalmente as pessoas produzem o vinho, como a gente viu até semana passada, e no final fica uma borra, sabe? Fica um resto ali. E esse resto ainda tem muito açúcar. Então eles separam o vinho, daí esse final eles acrescentam água e acrescentam levedura, e daí faz um destilado com esse final, com o resto. Por isso que chama bagaceira, porque é o bagaço mesmo, né? Aí a tequila, tá? Detalhe, a parte que aproveita da tequila é essa de baixo aqui, tá bom? Então, faz a tequila com a cabeça. Essa aqui é a cabeça. Nessas folhas aqui não são utilizadas, tá? Então, o açúcar está aqui embaixo, tá? Então, é com essa coisa aqui, com essa cabeça da agave que faz a famosa tequila. Socu aí, sochu fermentado do arroz, tiquira. Tiquira, sempre a gente lembra a mandioca. A vodka já seria não destilada, uma retilo destilada, né? Retificada, né? A genebra, na genebra é feito o quê? É um destilado alcoólico de cereais. Na hora que ele fala cereais, pode ser qualquer um, arroz, milho, tudo cereal, arroz, milho, cevada, trigo, né? Só que na presença do tal do zimbro, que é um pinheiro muito utilizado, porque ele tem essa... Aí é genebra. O zimbro tem essa fruta, essa frutinha aqui, ó, ela é muito utilizada, não só na genebra, como no gin também. Então, professor, o que é o gin? O gin é o destilado, né? Normalmente eles já pegam o álcool etílico, já que foi feito aí, seja da cevada, do milho, né? Depende do local. E acrescenta substâncias aromáticas. Anis, coriandro, extratos vegetais, tá vendo? Cardamomo, que é um amargo, alcaçuz, funcho. Então, gin é isso, é um destilado de álcool acrescentado de substâncias vegetais, como, por exemplo, o zimbro. Zimbro. O Steinegger. No Steinegger, também é acrescentado o zimbro, só que normalmente o Steinegger é feito de trigo, fermentado de trigo. Certo? Então, depois que fermenta isso daí, faz a destilação. Steinegger, famoso também. Aí você tem aquavit, schnapps, aquavit
Destilação e retificação de álcool etílico na presença de sementes de alcarávia. Sinapes, o mosto é feito com batatas, né? Batatas hidrolisadas sob pressão, ou seja, no autoclave, e depois maltadas, né? Kefir é uma bebida russa. Kefir, às vezes, não é nem considerado alcoólica, né? Porque você tem uma fermentação tanto alcoólica quanto uma fermentação lática. Então, conforme a receita, o kefir nem é alcoólico. Se ele tiver mais micro-organismo lático, streptococcus, leuconostoque, bacilos, né? Como é uma mistura de micro-organismo, às vezes ele tem pouco Saccharomyces, ele acaba sendo, mas ele tem um pouquinho de álcool sim, tá? Mas conforme a receita ele pode ser mais ou menos alcoólico, certo? Então o kefir é originário do Cáucaso, o fermento é uma mistura de lactobacilos, né? Que vão produzir o ácido lático e leveduras, né? Sendo utilizado leite de caprino, leite bovino, tá? Então, kefir é uma bebida de leite, né? Kumis, uma bebida soviética que mistura leite de cabra, farinha de trigo, mel e mais a levedura. Tudo bem? Então, agora, só vou encerrar aqui, um minuto só. Vai ficar separado depois?